Depois de jogos com o time reserva, o Flamengo volta a utilizar o elenco principal na disputa do Campeonato Carioca. Mais tarde, às 21h30, em Belém, no Mangueirão. O adversário é o Sampaio Corrêa. A partida é válida pela 5ª rodada da competição. Os reservas do Flamengo empataram as duas partidas que disputaram. 1-1 com o Nova Iguaçu, 0-0 com a Portuguesa. E o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Neste exato momento, ocupa a 8ª colocação com 5 pontos somados. E nós temos um provável Flamengo que pode ter novidade. O Flamengo pode entrar em campo logo mais. Aqui é uma provável escalação dos colegas que cobrem o dia a dia rubro-negro. Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Bruno Henrique, Gabigol. Gabigol pode voltar ao time do Flamengo. Caso isso se confirme, será a primeira vez, Mauro, que o Gabigol vai ser titular com o Tite nessa equipe do Flamengo desde a chegada do técnico ao Mengão. Nos 15 jogos até aqui, desde a chegada do Tite, ele entrou em 10, mas participou muito pouco, né? Teve pouca minutagem aí com o técnico do Flamengo, não fez nenhum gol. Teve um bem anulado no amistoso contra o Philadelphia Union nos Estados Unidos e isso só aumentou as críticas, passou a ser novamente alvo de críticas da torcida do Mengão, Mauro César. Então, mais tarde, existe sim essa chance, essa possibilidade do Gabigol começar entre o 11 inicial, entre os 11 titulares do Flamengo, Mauro. Domingo, 7h, tem Vasco e Flamengo, né? Então, claramente, o Tite já está dando uma girada no elenco, vai dar oportunidade ao Gabigol, possivelmente o Bruno Henrique também, né? Para que possam começar jogando. Acho que é válido, é interessante, ele tem que dar chance a esses jogadores. O Gabriel precisa se recuperar, está claramente mais fininho, voltou para treinar antes de terminar o período de férias e tal, postou foto na rede social, vídeo, essa coisa toda. Agora é hora de mostrar futebol, né? O Gabriel não pode esquecer. Tem duas coisas que o torcedor do Flamengo não pode esquecer. Uma, as críticas que são feitas aos jogadores, como o caso do Gabriel, elas não são gratuitas, nem nada contra ele, ninguém está esquecendo a história que ele tem no clube, nada disso. As críticas são decorrentes de atuações muito ruins ao longo do ano passado. Cabe a ele mudar isso aí, só ele pode mudar. No momento que ele mudar, jogar bem, vai ser elogiado, ponto, assim que funciona. E a outra é a seguinte, esse time tem uma dívida muito grande com a sua torcida. O ano passado foi ridículo. E os jogadores são praticamente os mesmos. Alguns saíram, né? Chegaram até aqui 2 jogadores, um deles sequer estreou, que é o Vinha. O De La Cruz jogou só lá uma partida, nem uma partida inteira, um pedaço de um pedaço da outra, somando tudo dá 90 minutos mais ou menos. Então também recém-chegado. Esse não tem nada com isso, acho que a comissão técnica também, porque pegou já o bonde andando na reta final da temporada passada. Mas os jogadores devem ao Flamengo, ao torcedor do Flamengo, uma temporada digna, com boas atuações, e no domingo contra o Vasco começa a primeira oportunidade, né, de fazer um clássico convincente, buscando um bom resultado, jogando bem. Eu acho que é isso. Eles têm uma dívida, isso a gente não pode esquecer. Não dá para ficar nessa coisa de oba-oba e tal, porque como o Flamengo está fazendo aí esse passeio aí pelo Norte e Nordeste, que eu acho muito bom, 50 mil ingressos vendidos para o jogo lá no Mangueirão agora contra o Sampaio Corrêa, né? O estádio vai estar lotado. Fica um clima festivo, porque são torcedores que raramente têm a oportunidade de ver o time de perto, então eles fazem, evidentemente, toda aquela festa, o que é natural e também é legal que seja assim, mas essa referência não pode ser perdida. Esses jogadores têm uma dívida com o seu torcedor. Não que tenham a obrigação de ser campeões, não é isso, mas o ano passado foram várias partidas absolutamente ridículas, um comportamento inaceitável, e isso muito em parte também, como eu falei agora há pouco, por culpa também da diretoria, do próprio Marcos Braz, que nós citamos há pouco, pela falta de cobrança, pelo paternalismo, pela forma como o Flamengo sempre joga a culpa só em cima do técnico, demite o técnico e os jogadores nada acontece. Todos eles devem, né? E os jogadores é que vão para campo. Eles têm a oportunidade de começar a mudar isso. Hoje é um jogo para esses jogadores que terão a oportunidade de tentarem mostrar alguma coisa, colocar dúvida para o técnico, né? E no domingo contra o Vasco é o primeiro clássico. Na quarta tem outro clássico contra o Botafogo. São 2 clássicos aí no intervalo curto, né? Botafogo na quarta, antes o Vasco no domingo. E aí o Tite escolhe o jogo de hoje para colocar o Gabigol. Acho que a tendência deve se confirmar no final das contas. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Vanderlei Nogueira tá aí. Gabigol pode ser titular pela primeira vez com o Tite. Vanderlei. Bom, o pessoal tem perguntado muito se a gente acha que o Flamengo será melhor esse ano do que o ano passado. Eu acho que será, já foi dito aqui, acho que será melhor do que foi o ano passado. Tem um bom elenco
E acho também que, insisto naquilo que eu falei, quando o Tite chegou, já com essa situação, Pedro, Gabigol, aquela coisa toda, né? A favor do Pedro, pelo fato de estar sendo considerado titular, e o Gabigol numa fase que não é boa, numa função alternativa lá de bancário, e ele claramente não gosta dessa posição. Mas pode até reconquistar a condição de titular. Mas isso é uma outra conversa. Eu acho que o Tite vai conseguir administrar, vai conseguir administrar essas situações todas. Ele é jeitoso para isso. É um técnico estrelado, um técnico importante, respeitado. Eu acho que ele vai conseguir utilizar da melhor maneira possível todos os jogadores do Flamengo, principalmente aqueles mais valiosos, né? Eles serão utilizados ao longo de toda essa temporada, que promete ser muito desgastante mesmo. Ainda com ausências, com seleção brasileira, enfim, convocações, seleções de outros países. Eu acho que ele vai conseguir. Eu gostaria que o Gabigol voltasse a jogar bem, que o Tite tivesse essa ótima dor de cabeça com o Pedro bem e o Gabigol bem. É bom para todo mundo, é bom para o futebol e é bom para evitar turbulências internas em um elenco extremamente importante da principal equipe com a maior torcida do Brasil. Gabigol de volta aos titulares do Flamengo, Bruno Prado. Existe essa possibilidade, lembrando que o Gabigol jogou apenas 40 minutos com o meio de campo que terminou a temporada passada como titular, formado ali por Eric Pulgar, Gerson e Arrascaeta. No total, foram 296 minutos nesses 10 jogos, uma média de 32 minutos por jogo para o Gabigol, Bruno Prado. As oportunidades vão aparecer num ano longo, um ano com muitas competições, com muitos jogos. E aí vai depender do desempenho dele, é uma disputa que difícil. A princípio o Tite tem a ideia de Pedro ou Gabigol, talvez em algum momento use os dois juntos, mas por enquanto não é essa a tendência. Então eles disputam uma posição e o Pedro é um ótimo jogador também, faz muitos gols. Então é uma disputa difícil ali, mas depende do desempenho. Se o Gabigol joga hoje, faz gol, aí tem clássico no fim de semana, mesmo que comece no banco, entra, faz gol, ele começa a cavar o espaço dele no time. Então depende do desempenho dele e as oportunidades vão surgir. O Flamengo pode ultrapassar ali 70 jogos no ano. Então oportunidades vão surgir e cabe a ele aproveitar. Depende do aproveitamento dele e ele tem bola, tem condição para fazer uma boa partida, para aproveitar as oportunidades. E a gente vê essa configuração do Flamengo, né? Antes com Pedro e Cebolinha, Pedro mais referência, Cebolinha é jogador que parte para o individual, tem velocidade. E agora o Tite testando, por que não, né? Uma outra dupla. Gabigol referência e Bruno Henrique. Vai ser o cara explosivo. E com certeza vai testar e tem que utilizar o estadual para isso mesmo, né? Para dar pelo menos uma chance aí para o Bruno Henrique e Gabigol. Apesar, eu acho, já falei isso aqui, que os dois, ao meu ver, vão ficar a temporada no banco de reservas. E aí tem um desafio para o Tite. Além da Copa América, que vai desfalcar o Flamengo, a gente está falando de Pulgar, que deve ser convocado pela seleção chilena, 4 uruguaios que são frequentemente convocados pelo Bielsa, De La Cruz, Arrascaeta, Vinha e Varela, fora o Dorival, que pode convocar o Pedro. Na convocação passada, o Diniz até chamou o Gerson, de repente o Dorival também pode chamar. Então, assim, o Flamengo tem, no mínimo, aí uns 5, 6 convocados, 5, 6 jogadores titulares, metade do time, pelo menos, que o Flamengo vai perder durante a Copa América. Esse é o desafio número 1. Desafio número 2 é fazer a gestão do vestiário, porque você tem muita grife, tem muito jogador desse calibre, Gabigol, Pedro, De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique. Estrela não gosta de ficar muito tempo no banco de reservas, não gosta de ficar muito tempo sem ficar nos holofotes, sem aparecer na escalação. Então, acho que o Tite vai ter esses dois desafios, essas duas missões, a temporada 24 do Flamengo. Vanderlei Nogueira. Eu acho que ele vai conseguir, Pedro, administrar. Vai conseguir o discurso lá, vai adocicar a situação por lá. Eles vão entender que tem muitos jogos, tem um time titular. É ótimo para um treinador olhar para o banco e ter ótimas alternativas. O jogador entra e mostra qualidade.
teremos perda por suspensão, por contusão, por desgaste físico. Dá para usar muita gente, não dá para você começar uma competição com o time titular e terminar com ele, nesse caso do Flamengo. É duro quando você não tem opção, quer dizer, sai um jogador muito bom, entra um Nogueirinha, aí a coisa fica ruim, mas não é o caso do Flamengo. Eu acho que o Tite vai conseguir fazer isso. Até agora não tem uma fumaça que nós estamos detectando lá, que parte do ninho do urubu. Tomara seja assim. Para você, Bruno Prado, essa condução do vestiário do Flamengo e a Copa América aí sim, eu acho que é um problema que o Tite vai ter mesmo pela frente. E a condução do vestiário ainda não apareceu, né, esse problema, mas pode vir a aparecer, né, no decorrer da temporada. Pode acontecer, são muitos jogadores bons lutando por espaço no time. E o Tite acho que é um dos mais preparados ali para conduzir um grupo, para conseguir manter todo mundo motivado, brigando por posição, né, que eu digo, né? No caso do Flamengo, ano passado teve brigas de verdade, né? Mas eu digo brigando por posição. O Tite é um cara experiente, é um cara que normalmente tem uma boa relação com o seu grupo. Então, faz parte, né? Hoje o Flamengo tem uma condição financeira muito boa, então ele vai ter vários jogadores de alto nível no seu elenco, vai ter disputa por posição e cabe aos jogadores fazerem a sua parte, aproveitarem as oportunidades e vão ter que respeitar as opções do treinador. Pode ter algum problema, principalmente quando o time perde, sempre as derrotas elas agravam as coisas, que tem coisa que acontece, só que o time está ganhando e ninguém liga. Um não gosta do outro, um reclama, o outro está chateado, mas se o time está ganhando, ninguém dá a menor bola para isso. Se está perdendo, coisas pequenas acabam ficando maiores. Então, pode acontecer, principalmente se os resultados não aparecerem, mas acho que o Tite é um dos profissionais mais bem preparados aqui do futebol brasileiro para lidar com esse tipo de situação. E na Copa América, realmente, pelo menos 4 desfalques certos e pode ter mais, né? Isso aí o Flamengo vai ter, provavelmente é o time que vai ter mais problema. O Inter também tem muito jogador sul-americano de seleção. Então, o Palmeiras tem alguns também. Então, isso aí vai ser um problema para vários clubes aqui no Brasil.